Então, renovo cumprimentos aos nossos deputados e a quem nos apoia nesta reunião e cumprimento, de uma forma especial, claro, o Sr. Presidente da CCDR do Norte, Dr. António Cunha, e o Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Belarmino Pinto. Muito obrigada por estarem hoje nesta nossa comissão, na 13ª comissão, e que temos duas audições, tanto com duas grelhas diferentes, em que a primeira, que é a audição do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, no âmbito do processo de aprovação da proposta de lei 42, portanto, requerimento do PSD. Desejando a todos votos de bom trabalho e dou a palavra ao grupo parlamentar que fez o requerimento, tanto desta primeira audição, 5 minutos, Sr. Deputado, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e nossos convidados. Queria, antes de mais, agradecer, em nome do grupo parlamentar do PSD, a presença aqui nesta comissão do professor António Cunha e do Sr. Vice-Presidente, para, enfim, nos exporem um pouco o seu ponto de vista sobre as questões que aqui nos trazem. Eu queria agradecer esse cuidado. Eu confesso que estou aqui nesta função de deputado há menos de um ano e que, até hoje, enfim, não há nenhum processo legislativo me causou mais perplexidade do que este, confesso. Porque foi assim uma coisa, de repente, num dia chegava o processo, saiu do plenário, no outro dia estava aprovado, e eu diria que sobre uma questão que eu julgo que mereceria maior ponderação de todos. Pronto. E é, no fundo, este o objeto da vinda aqui do Sr. Presidente da CCDR Norte. É evidente, nós sabemos que a estrutura administrativa de um país não é uma coisa sagrada, ela vai mudando ao longo do tempo, foi mudando já várias vezes, e é bom que seja assim, é normal que seja assim. A estrutura administrativa de um país vai evoluindo à medida daquilo que é necessário, da alteração das circunstâncias e por aí fora. E, portanto, ela pode mudar, mas, eu diria, não deve mudar de qualquer forma e de forma atabalhoada. Quando mexemos na estrutura administrativa do país, estou a pensar em comunidades intermunicipais, nas NUTs 3, nas NUTs 2, quando mexemos nestas matérias, devemos fazê-lo com grande ponderação, com muito cuidado, com estudos técnicos, porque quando não o fazemos, corremos o risco de fazer a asneira. Pronto. E, portanto, eu diria, voltando, realmente foi um processo para mim muito estranho pela celeridade inusitada que vi, enfim, que vi em seu redor. O que é que eu gostava de saber? No fundo, o que é que o PSD, ao fazer este requerimento para ouvir as comissões de coordenação de todas as regiões do país, uma vez que a alteração ocorrida no final de 2022, na prática, tem a ver apenas com a região de Lisboa. Ela, no fundo, foi partida em duas regiões, em duas NUTs, assim, de um dia para o outro, como acabei de dizer. Nos íamos todos, mas o que é que vem aqui fazer o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte a propósito de uma questão que tem a ver com Lisboa? Pronto. Vinha cá o de Lisboa e explicava o que houvesse a explicar. O problema é que a nossa sensação é que isto foi feito, como já disse, atabalhoadamente, a correr, não se ouviram. O parecer da Associação Nacional de Municípios sobre isto é de fevereiro, é de agora, há uma semana, já chegou. Mas isto foi tudo feito sem haver um parecer da Associação Nacional de Municípios, um parecer da Associação Nacional de Freguesias. Houve municípios que mudaram de NUTs 3 e de comunidade intermunicipal, não se lhes perguntou se achavam bem, se achavam mal, não se ouviram os órgãos desses municípios. Foi qualquer coisa muito estranho, com um objetivo. Havia aqui um objetivo no meio disto tudo e que nós percebemos o objetivo, que era não prejudicar aqueles que vivem em algumas sub-regiões que iam ficar com menos fundos comunitários do que nós acharíamos que eles deviam ter. O objetivo em si mesmo não é mau. Agora, tudo o que foi feito em nome desse objetivo, de todo, não nos agrada e não nos parece que seja algo que a gente deva fazer daqui para a frente.
E, portanto, este requerimento para a vinda, e no fundo gostávamos de o ouvir sobre isto, o que é que lhe pareceu este processo? E já agora, também há aqui algumas questões que têm a ver, porque assim, nós mudámos qualquer coisa na região de Lisboa, mudámos municípios, não haveria outros casos, aliás o parecer da Associação Nacional de Municípios chama a atenção para isso, não haveria outros municípios, noutras regiões do país, com interesse em mudar de comunidade intermunicipal? Porquê é que não os ouvimos? Porquê é que não os incluímos neste processo? E, portanto, já adianto um bocadinho, depois, naturalmente, da sua intervenção inicial, gostava depois de ouvir sobre se há situações destas que merecessem este tipo de tratamento também na região norte. Eu até arriscaria dizer, por exemplo, nós podíamos destacar o Porto do resto da região norte. Não sei quem ficaria a ganhar ou quem ficaria a perder. Mas fizemos isto tão depressa para a região de Lisboa, ainda bem que ninguém se lembrou de fazer para o norte, mas gostava também de ouvir a sua opinião sobre isto, se uma coisa destas acontecesse. Uma última nota que tem de enquadramento geral do nosso requerimento, uma vez que estamos em cima da hora. Algumas das forças políticas deste país falam de regionalização como um objetivo. Eu sei que o professor António Cunha é um regionalista. Mexer nas fronteiras desta maneira, eu diria que é o pior serviço que prestamos à causa da regionalização. Porque dá a ideia que as fronteiras são instrumentais para objetivos políticos e não o contrário. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da CCDR Norte. 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. É certamente um prazer estar convosco e tentar responder às vossas questões. Portanto, este é um assunto sobre o qual, do lado da região, pensamos o seguinte, e eu gostava de fazer aqui 2 ou 3 pontos prévios. Portanto, ao contrário do que em primeiro lugar, nós temos algo que foi motivado, e eu não quero discutir a bondade disso ou não, que é motivado por questões de tentar posicionar alguns territórios do país de um modo mais adequado, numa posição supostamente mais vantajosa para, no próximo programa quadro, naquele que se vai seguir a partir de 27, 28, poder, portanto, ser alvo de fundos comunitários e, desse modo, maximizar as verbas que Portugal recebe. E é um processo que sempre foi colocado, e das vezes que nos foi colocado neste pressuposto e, portanto, num pressuposto de ser um processo que mexia, de facto, nas regiões NUTs enquanto entidades estatísticas da União Europeia e não nas CIMs ou CCDRs enquanto entidades administrativas do país. É evidente que esta é uma questão difícil e complexa, mas, sim, para a União Europeia isto são coisas distintas, embora no fim do dia possam ser a mesma ou não, mas, portanto, há que fazer essa distinção. E sobre esse ponto de vista, e ao contrário do que por vezes aparece escrito, portanto, este é um processo que a correr bem, maximiza as verbas para Portugal e não retira verbas às outras regiões. Portanto, não retira, portanto, porque o que Portugal recebe é o somatório de uma verba que cada região, entre aspas, tem direito, cada região, portanto, que está abaixo dos 75%, cuja média de PIB per capita está abaixo dos 75% da média comunitária e, de um modo muito redutor, muito simples, o que recebe é fundamentalmente o resultado de uma multiplicação entre o diferencial entre o PIB per capita dessa região e a Europa e
e a população. Em última análise, o bolo comunitário é o mesmo e, portanto, quando temos um novo parceiro a ir lá buscar mais uma pequena fatia, pois reduz um bocadinho. Mas é o bolo comunitário, não é o bolo que vem para Portugal. E, portanto, esta redução é praticamente marginal e, por isso, quer dizer, não há nenhuma... Do nosso lado, não há nada aqui a dizer-nos, não, vem aqui uma região e, portanto, vai afetar as outras regiões. Portanto, essa questão não se coloca. Gostava de dizer que, portanto, esta questão para nós foi-nos colocada, de facto, a 21 de janeiro de 22, portanto, há algum tempo, a 21 de janeiro de 22, a 21 de janeiro de 22, há um ano, portanto, no Conselho, portanto, interterritorial realizado nessa data e nessa altura nós manifestámos-nos depois dando um parecer sobre esse assunto. A nossa posição sobre esse assunto foi, portanto, isto não nos afeta de um modo direto do ponto de vista financeiro e também não era isso que devia estar em questão. Isto para nós, e indo para a dimensão política, parece-nos algo entrópico do ponto de vista de mexer nesta organização neste momento, mas cada um fará os seus juízos sobre esta questão. Como o Sr. Deputado disse, é verdade, para alguém que é regionalista até ao mais íntimo do seu interior, portanto, é algo que não é simpático, mas certamente que percebo que haja outros valores e outras questões que sejam adequadas. É evidente que há uma tentativa de com isto favorecer uma zona de Lisboa que, segundo terminados da zona da área metropolitana da região de Lisboa e Vale do Tejo, portanto que havia vários estudos a apontarem como penalizada no meio deste processo, mas, portanto, é algo sobre o qual não tenho muito mais a dizer do que isto. Quando eu disse há pouco que não sei se este processo será, portanto, atingirá os seus objetivos ou não, isso depende muito do que, entretanto, daqui até 27 evoluírem o valor do PIB per capita deste território específico e, portanto, sendo que isso foi apontado por nós, há de facto um perigo de entretanto, a região do Alentejo, isso também já foi sinalizado pelo Alentejo, poder mesmo perder o seu estatuto de zona menos favorecida, mas isto tudo depende do que vai ser a evolução económica destes territórios nos próximos 5 anos e é um bocadinho futurologia fazer o que é que vai acontecer aí. Quanto à sua última questão, se gostaríamos de outras regiões, de outros territórios que fossem alterados ou não, e falando do caso específico do que se passa no Norte, convictamente não, apesar de por vezes aparecerem informações contraditórias sobre este assunto. Se a área metropolitana do Porto deixasse de sair da região Norte, o interior da região Norte recebia verbas muito menores do que aquelas que recebe hoje. Isso para nós é claro e temos estudos sobre isso. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, entrando agora na única ronda que nós temos, portanto, vou dar aos partidos 3 minutos e depois o somatório das intervenções será o tempo que o Sr. Presidente terá para a sua intervenção e começo por dar a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Euridice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte. Nós estamos aqui a falar de uma proposta de lei que já não é proposta de lei e que é lei. E isto tem que ficar muito claro. E é lei porque fez o percurso que devia ter feito. Por certo, leu o requerimento do PSD, o Sr. Doutor terá lido o requerimento do PSD, que o traz, obviamente, aqui, e esse requerimento, efetivamente, tem a Península de Setúbal como um mote para um ataque, no meu entender, absolutamente despropositado ao Governo,
e particularmente quando acusa o Governo de ter desenvolvido um processo unilateral. Este processo foi tudo menos unilateral. Este processo tem tempo bastante, aliás, um tempo bastante que levou o próprio PSD a apresentar um projeto de resolução em 2021, criticando o Governo por não dar este passo da constituição da NUTS 3, Península de Setúbal, e para esse efeito era necessário ser uma CIM, como sabe, para que houvesse uma sustentabilidade político-administrativa deste território, que tem qualquer coisa como 800 mil pessoas. E que, ao contrário também do que referiu, não há um favorecimento de uma zona, há a reposição de uma equidade na distribuição de fundos comunitários. O requerimento não faz qualquer referência à NUT 2 Oeste e Val do Tejo, que, aliás, foi aqui feita uma referência agora relativamente ao Alentejo, de poder passar de região de convergência para região em transição, à semelhança do Algarve, mas isso por força da constituição da NUTS 2 Oeste e Val do Tejo e não da Península de Setúbal, como o Sr. Doutor bem sabe. Bom, dito isto, e voltando à questão da forma unilateral como o requerimento assume este processo, eu gostaria de lembrar que, para além da questão dos anos, e aliás estão aqui testemunhas, eu sei que o Sr. Deputado, que é porta-voz do PSD, está só aqui há um ano, e eu até estranho não vir os protagonistas de anteriormente, que estão cá ainda e conhecem o processo a miúde, e de facto, entre todo este processo, eu vou-me aproximar mais. Em julho de 2021, houve aliás uma carta aberta da região, com todos os autarcas, com a AICET, a Associação de Empresários, com o ensino superior, a Universidade Nova de Lisboa, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Caritas Diocesana, enfim, um conjunto alargado de entidades onde estavam também envolvidos as autarquias, que todas elas, ou em reuniões de Câmara ou reuniões da Assembleia Municipal, se pronunciaram sobre este tema. E porque estou mesmo a terminar, e tenho muita pena porque gostaria, obviamente, de dizer mais umas questões sobre isto, mas haverá outras audições, em que o farei. Já a pergunta que eu tinha, o Sr. Presidente acabou por responder ao PSD. Mas eu insisto, porque a ideia com que eu tenho é que o PSD chamou aqui a CCDR Norte com fundamentos numa questão que tem a ver com a Península de Setúbal, para lhe fazer esta pergunta exatamente. É se querem separar, aliás, foi este o tema, se querem separar a área metropolitana de Lisboa da região Plano Norte. Foi essa, perdão, do Porto, peço imensa desculpa, do Porto, separar a área metropolitana do Porto da região Norte. Muito obrigada, Sra. E, portanto, eu insisto nisso. Isso faz algum sentido? Isso tem caminho para andar? Muito obrigada. Obrigado. Eu já coloquei algumas perguntas, mas já ouvi as respostas do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação do Norte, mas gostava de apelar à clareza possível nesta matéria que para nós é importante. Mexemos na estrutura administrativa do país, com esta alteração feita, claramente, há mais uma NUTS, né? Estamos a mexer e pareceu-me ler naquilo que disse na sua intervenção inicial que não lhe parece, ou que é possível, que isto não corresponda a uma redistribuição das verbas no território nacional. Ou seja, que ninguém tem que ir, nomeadamente à região norte, retirar dinheiro para acudir a estas regiões que agora são... Isto, no fundo, o que está a fazer, está a supor, imagino eu, e disse, julgo que claramente, está a supor que isto não é que não há aqui um bolo que agora, ao ser dividido por mais, fica menos para os outros. Isto claramente, na sua opinião, eu queria perguntar-lhe isto, é absolutamente claro para si que isto não tem de acontecer, certo? Pronto. Depois, gostava de voltar a esta questão da regionalização. A ideia das regiões
e sobretudo daqueles que, como o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação do Norte, se tem batido pela regionalização, porque nós somos todos testemunhas do vigor cívico que tem imprimido a estas intervenções que faz nesta matéria, portanto, sei que estamos aqui a falar com o regionalista, nem todos nesta sala o são, mas sei que o é, se não lhe faz de facto confusão que andemos a mudar... Não foi assim, é assim, nós devíamos ter entidades estabelecidas com alguma estabilidade geográfica para depois falar do princípio da autodeterminação política dessas comunidades. Quando as próprias comunidades andam a mudar de fronteira de vez em quando, então nós não estamos... O que estamos aqui a fazer é um exercício de repartição de fundos, não é um exercício de identificação de regiões que têm lógica e que, por terem lógica, enfim, faz sentido que um dia, pensarão pelo menos alguns, e o PSD tem esta ideia, faz sentido que um dia sejam autodeterminadas politicamente. Nós estamos aqui a dar um tiro no porta-aviões da regionalização. É o que estamos aqui a fazer quando andamos aqui a fazer mudanças destas, ainda por cima de forma atabalhoada, porque do ponto de vista legislativo foi isso que aconteceu. Ainda que digam, mas havia antecedentes. Há antecedentes para muitas coisas. Eu de repente, dei-me conta que em poucas semanas mudámos o desenho administrativo do país. E acho que isto não é aceitável num país que admite, pelo menos alguns neste país admitem, que seja possível regionalizar de uma maneira bem feita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Presidente, senhores deputados, cumprimentar o Presidente António Cunha e o Sr. Vice-Presidente. Eu acho que está gerada aqui uma confusão em relação a algumas questões. Primeiro, já foi dito aqui que alguns deputados estão aqui há um ano, eu também estou cá há um ano, e que o processo já é antigo. Lamentavelmente, o processo é tão antigo que no último dia, ou na última sessão de plenário de 2022, foi o dia que votámos na generalidade, que tivemos que vir à especialidade e votação global final. Portanto, estava tudo muito programado, mas a Associação Nacional de Municípios não foi ouvida, a Associação Nacional de Freguesias não foi ouvida, não cumprimos sequer os requisitos legais para que isto fosse feito. Sim, teve forma de lei. E teve forma de lei porque todos os partidos consideraram que colocariam em causa as verbas das NUT. Por isso, o que está aqui em causa não é sabemos mais ou menos por estar aqui há uma série de tempo. Há, no entanto, outra questão aqui que está a ser levantada, que tem a ver com a repartição de receitas. Ou eu estou mal nesta sala, ou não há repartição nenhuma por se criar uma nova NUT. Em momento algum, há repartição. Aumenta a verba. Aumenta a verba. Ninguém fica prejudicado. Ou estamos a dizer que Setúbal ficou prejudicado em relação a Lisboa? Obviamente que não. Portanto, há aqui qualquer confusão que está a ser colocada em cima da mesa que eu não estou a perceber. Mas o Sr. Presidente também diz, a meio da declaração que faz, que diz se a área metropolitana do Porto saísse, poderia prejudicar outras regiões ou outros municípios do interior. Não prejudica nada. Não prejudica porque a verba aumenta. De uma vez por todas que se entenda o papel que estamos a falar das NUT. As NUT, quando são criadas, não determinam que da NUT de onde vêm, fazendo a repartição do território na nomenclatura da unidade territorial, que significa que vão perder verba, porque isso não coincide com a realidade. A pergunta que eu lhe queria fazer numa primeira fase era, nessa sequência, há pouco tempo tivemos, por exemplo, a administração do Porto de Leixões, aqui que reclamava o facto de se sentir limitada na quantidade de investimentos que poderia fazer, e eu gostaria de ouvir da sua opinião, pensando que na eventualidade de existir, de facto, uma nova nomenclatura de unidade territorial na Zona Norte, se poderia ou não, zonas como, nomeadamente, Matosinhos, ser beneficiado. É apenas Eu lembrei-me de Matosinhos porque, por acaso, a Presidente da Câmara é também, por acaso, a Presidente da Associação Nacional de Municípios. Porventura, eventualmente, visto que foi consultada já numa fase posterior, e a questão que eu coloco aqui também em cima da mesa, a primeira é essa, em relação a Matosinhos, e a segunda é, o Sr. Presidente afirma aqui que foi consultado acerca do processo no dia 21 de janeiro, creio que foi essa a data que deu, de 2022. Ou seja, durante um ano, quem deveria ter sido ouvido não foi,
E hoje pede-se uma coisa extraordinária para o senhor que é um regionalista, eu não sou, mas para o senhor que é um regionalista pede-se uma coisa extraordinária que os regionalistas e principalmente as gentes do Norte adoram. Pela primeira vez pede-se ao Norte para vir resolver o problema do Sul. Por norma é o Sul que opina sobre tudo o que se passa no Norte. Desta vez estamos a pedir assim para vir aqui a opinar sobre aquilo que aconteceu nesta Lei 42, que para além da Sertém, de Vila de Rei, que houve aqui, a única expressão que me ocorre é barracada, entretanto vir resolver também a situação de Setúbal. Olha, é estranho, mas é a primeira vez que eu me recordo isto acontecer, mas pode ser um bom princípio de descentralização, pelo menos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte, por agradecer a disponibilidade demonstrada para estar aqui nesta audição, que, em condições normais, caso se cumprissem as regras pelas quais se rege um Estado de Direito, e uma democracia representativa com verdadeira capacidade de fiscalização e de escrutínio estaria a ocorrer integrada num processo legislativo ordinário e em sede de especialidade e não depois de termos uma lei completamente feita. O PS não quis, deu a mão ao Governo e forçou a aprovação em cima do joelho de um diploma que deu origem à Lei 24A de 2022. A referida lei, entretanto publicada, cria a Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal como NUTS 3, autonomizando-a da região norte do Tejo, algo que já vinha a ser publicamente defendido por nós, na Iniciativa Liberal, e que nos parece, obviamente, da mais elementar justiça, uma vez que a Península de Setúbal sempre saiu, até à data, prejudicada pelo facto de estar atrelada à região de Lisboa. Mas se é grave não existirem dados estatísticos fiáveis e autónomos da Península de Setúbal, mais grave ainda é o facto de ter sido uma região que tem sido muito penalizada no acesso a fundos estruturais e isso contribuiu seguramente para o degradar económico e social desta região. Entretanto, sabemos que Bruxelas já deu luz verde à criação de duas novas NUTS 2, uma na Península de Setúbal e outra no Oeste e Val do Tejo, não se tendo ainda percebido se existirá uma reformulação territorial das CCDRs juntamente com a criação destas NUTS 2. Portanto, o que lhe pergunto enquanto Presidente da CCDR Norte, que também engloba territórios que também são profundamente desiguais, que vão desde a área metropolitana do Porto até Trás-os-Montes e Alto Douro, pergunto-lhe como é que encara esta alteração forçada pelo Governo e, mais importante, e porque estamos a falar de um facto consumado que vai afetar o futuro, como é que encara a criação destas novas NUTS 2. E, para terminar, pergunto-lhe também se não considera que no país existem outros territórios, e no caso neste caso da sua tutela, na tutela da sua CCDR, que beneficiariam de uma política igual de desagregação de NUTS 2 e de NUTS 3, à semelhança do que foi feito aqui mais na área metropolitana de Lisboa e na Península de Setúbal. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Presidente da CCDR Norte e gostaria de começar por referir o seguinte, que esta proposta que estamos hoje aqui, que já não é proposta, que já é lei, é um facto, mas cuja matéria estamos hoje aqui a discutir, importa ter presente que isto ocorre por duas ordens de razão. Por um lado, porque houve uma alteração, e referindo-me às alterações em concreto que se prendem com a Península de Setúbal e com a área da Grande Lisboa, que foi o fim das NUTS 3, e isto a responsabilidade por parte do Governo do PSD e do CDS na altura, mas também porque o Governo do Partido Socialista entendeu não resolver este problema mais cedo, porque não havia nada que o impedisse, mas não trouxe mais cedo este problema à Assembleia da República. E nós consideramos, sim, que deveria ter sido um processo legislativo, naturalmente, com a audição das entidades interessadas na matéria, designadamente as autarquias. Agora, é também verdade que há processos e dinâmicas que se foram registando nos territórios e, em particular, na Península de Setúbal, houve essa questão colocada em concreto, quer por parte das autarquias, quer por parte de um conjunto de entidades desta região. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar, só para fazer esta introdução, de certa forma, e não posso deixar também de abordar uma outra questão que se prende com a necessidade, de facto, e isso é evidente, quando falamos de assimetrias, quando falamos de desigualdades e a necessidade de as combater e da sua eliminação, há de facto uma questão que há muitos
já devia ter sido concretizado e ainda não foi, que é efetivamente a criação das regiões administrativas, tal qual como coloca a nossa Constituição, com órgãos eleitos diretamente pela população. São aspectos que nós também há muito temos vindo a lutar e a intervir para que seja uma realidade. Agora, a questão que eu gostaria de lhe colocar prende-se com o seguinte, é se, tendo em conta aqueles que são hoje as diversas NUTs no nosso território, se entende que na região onde tem responsabilidade, estamos a falar na área do Norte, se, na sua opinião, se há alguma alteração que se justifique ou não se justifique colocar. Era, de certa forma, essa a questão que gostaríamos de ouvir, se há alguma questão que também tem vindo, preocupação que tem vindo a ser colocada por parte das diversas entidades e como é que olha para a área e para o território sobre o qual tem responsabilidade, está sob a sua... que é abrangido pela CCDR do Norte. Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, de cinco grupos parlamentares, 3 minutos, portanto, terá até 15 minutos para poder fazer a sua intervenção. Obrigada. Obrigado. Desculpa, é muito complicado fazermos estas contas de se ganha mais verba ou não ganha mais verba. É extremamente difícil fazer estas contas. Primeiro porque, desde logo, uma questão são os valores, os indicadores, portanto, que são usados para isso e que são usados e produzidos pelo Eurostat para as contas que se farão para o próximo programa quadro, que começará de 27, e que não são os dados de hoje, portanto, serão dados que ainda nem sequer sabemos exatamente quais são, mas se serão dos 4 anos antes ou 3 anos antes, porque é conhecido que da União Europeia vai haver alterações nesse domínio. Mas há ainda depois algo muito importante, que é das verbas que nós recebemos e justificadas, sim, por esse somatório, pela fatia do que cada região poderia ter direito, essas verbas depois elas são justificadas por esse algoritmo ligado às regiões, cada região, portanto, a população vezes o seu diferencial per capita, mas depois, isso em Portugal, essa verba não vai toda para as regiões, grande parte dessa verba é usada em programas temáticos nacionais e uma parte dessa verba é distribuída e alocada a programas regionais. E, portanto, depende, quando um determinado governo faz o programa, agora o 2030, no futuro há de ser o 2035 ou qualquer coisa no género, depende do balanço que quer dar, de se colocar mais verba em programas de um tipo ou de outro. E, portanto, estas contas é sempre possível alguém dizer isso é assim porque está a fazer uma contabilização a partir do princípio que os programas temáticos são os mesmos, mas, portanto, se deixarem de haver programas temáticos, portanto, haverá uma alteração aí muito significativa. Eu também gostava de vos dizer, e isto vai enquadrar as minhas respostas, que estou aqui enquanto Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte e é nessa posição que me quero colocar na posição de cidadão e o que eu posso pensar ou não sobre algum assunto e, portanto, nesse contexto, volto a dizer o que disse há pouco, se isto é bom ou não, o que aconteceu, portanto, na Península de Setúbal e na área metropolitana de Lisboa, não vou mais longe do que isto, acho que é entrópico para o tal processo de consolidação de regiões administrativas, mas percebo que há outros valores que se levantam e compete aos nossos governantes fazer essa decisão. Por agora, a Comissão de Coordenação da Região Norte só tem capacidade de coordenação a Norte, não tem no resto do país, portanto, não me quero pronunciar logicamente, sobre esse assunto. É evidente que isto que aconteceu, e se mantiverem os pressupostos
de indicadores que estão neste momento, se eles forem os mesmos e não houver alteração, Portugal vai maximizar o que vai receber, porque a Península de Setúbal vai receber uma verba e, portanto, isso vai ser um adicional àquilo que Portugal vai receber. Isso é verdade, caso se mantenham os mesmos pressupostos. Eu volto a referir, em resposta ao Sr. Deputado do Chega, que se no Norte houvesse uma separação entre a área metropolitana do Porto e o resto do Norte, ou entre, por assim dizer, vamos dizer, o litoral do Norte e ou até as três regiões mais do interior do Norte, portanto, Alto Tâmega e Barroso, Terras de Trás-os-Montes e Douro, as verbas que esses territórios recebiam são menores unicamente porque no Norte nós fazemos uma redistribuição interna e a área metropolitana do Porto recebe menos dinheiro do que aquele que justifica. Mas isto é assumido por todos e, portanto, porque é que justifica muito? Justifica muito porque, vamos ver, a diferença de rendimento per capita é grande, mas a diferença de população entre a área metropolitana do Porto e as três regiões do interior é enorme, porque estamos a falar de comparar 1,7 milhões de pessoas com cerca de 200 mil pessoas. E portanto, isto é algo muito claro. Gostava de vos dizer também que percebo, o Norte tem uma particularidade de as suas fronteiras territoriais estarem muito estabilizadas, embora tenham oscilado, mas elas estão muito estabilizadas e têm um contexto histórico até muito antigo e, portanto, na região de Lisboa tem havido uma oscilação muito maior e, portanto, percebo que haja aí algum metabolismo ainda não totalmente consolidado. Mas quanto ao que eu conheço, do nosso lado e daquilo que eu chamaria a estrutura diretiva da Comissão de Coordenação e do pensamento que está dentro da Comissão de Coordenação, certamente que nós temos ideias muito claras sobre que o Norte devia ser mantido como está e que não se justifica e não há vantagens em criação de novas estruturas territoriais. É conhecido e tem havido até algumas manifestações na imprensa de pessoas a Norte, alguns sejam autarcas, sejam que tenham vindo propor, pelo menos, a discussão de algumas soluções de outro tipo, mas que eu acho que de modo nenhum são vantajosas. E digo-vos também do nosso lado, e num contacto muito direto com os presidentes de Câmara, nós não sentimos nenhuma vontade nesse processo. Há questões absolutamente... Não estou de modo nenhum a menosprezar estes municípios, mas há um ano atrás, 2 municípios da região centro disseram que queriam estar no norte, portanto, Meda e Figueira de Castelo Rodrigo, mas são questões que penso que não têm sentido no nível de discussão que aqui está a acontecer. E se acontecerem, acho que poderá ser um processo natural, mas eu volto a dizer, do nosso lado, nós estamos muito confortáveis com a estrutura territorial que temos neste momento e pensamos que ela corresponde a um equilíbrio interessante, muito baseado nas bacias hidrográficas, que é o que define praticamente os contornos do norte. Ela no litoral vai dois concelhos abaixo, a sul das bacias hidrográficas, portanto, pondo Oliveira das Meias como o nosso limite sul, mas isso tem a ver com o contexto histórico, porque mesmo antes da fundação da nacionalidade, o Bispo Hugo do Porto fixou a Diocese do Porto na Ribeira de Antoine, portanto, e aparentemente, historicamente, é por isso que o nosso limite sul é esse. Portanto, mas eu só estou a dizer isto num sentido de humor para dizer que há uma estabilidade muito grande a norte nas fronteiras que temos. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminamos assim este primeiro momento e iniciamos o segundo dentro do mesmo registro. Portanto, senhores deputados, não há necessidade de fazer aqui nenhum intervalo, podemos seguir, certo? Então vamos diretos.